Olá, sou Eduardo Casavella da Intelectual e Tecnologia e se você quer aprender linguagem C, este vídeo é para você! E antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações, assim você fica sabendo das novidades. Clique em gostei, porque isso nos ajuda bastante. E não esqueça de compartilhar com seus amigos este vídeo. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da Intelectual e Tecnologia. Eu sou o professor Eduardo Casavella e nesse vídeo nós vamos trabalhar com arquivos binários. Nós já trabalhamos com arquivo texto, gravação de dados em arquivo texto, leitura de dados em arquivo texto. Agora vamos trabalhar com arquivos binários. Os arquivos binários têm algumas diferenças em relação ao arquivo texto. No arquivo binário, a informação é armazenada de forma diferente. Ela é uma sequência de bits da mesma forma que está na memória. Então, quando você trabalha com arquivo binário, o dado ele é colocado dentro do arquivo na mesma forma como ele está na memória, ou seja, como bits. Já com o arquivo texto, antes de você gravar no arquivo texto, acontece uma conversão para que os dados sejam tratados como caracteres. Então, veja bem, se acontece essa conversão, a tendência é que leve mais tempo, porque ao armazenar você vai ter que converter antes de gravar. E no arquivo binário não. Do jeito que está na memória, é a mesma maneira como será armazenado diretamente no arquivo. Uma outra coisa é que os arquivos binários ocupam menos espaço de armazenamento. No arquivo texto, a codificação de caracteres sempre consome 1 byte, certo? Porque o char vale 1 byte, então cada vez que você grava um caractere, você está consumindo 1 byte. Então isso pode se tornar um problema se você gravar um arquivo muito grande. Outra coisa é que as operações de leitura e escrita são mais velozes em arquivos binários. Bom, então vamos ao nosso código. Então declarei aqui um vetor de caracteres, chamado teste geral, coloquei aqui 15 caracteres, mas nem usei tudo, e declarei um vetor chamado valor com 15 posições, onde em cada posição tem um inteiro, certo? Esses serão os dois vetores que nós vamos usar no nosso programa. E o que vamos fazer? Vamos gravar o conteúdo desses vetores diretamente no programa. Qual a primeira coisa que eu preciso fazer? Primeiramente, eu preciso criar um ponteiro para o arquivo. Então, vamos lá. Ponteiro para o arquivo. Então, vou criar uma variável do tipo file, que eu vou chamar aqui de ptrarc. Após declarar a variável do tipo ponteiro, qual a primeira coisa que tem que ser feita? A abertura de arquivos. Em seguida, eu digo que ptrarc igual a fopen, o nome do meu arquivo. Vou chamar o arquivo de binário.bin, certo? Vou usar essa extensão .bin para arquivos binários. Nos arquivos texto nós usamos a extensão .txt. Porém, na realidade, poderia ser outra extensão, O que importa aqui é que eu vou abrir com wb, certo? Então, eu estou abrindo para a escrita em arquivo binário. Ok, e aí eu faço o teste, Faço o teste aqui para verificar se foi possível abrir o nosso arquivo binário. Se for diferente de nulo, o arquivo foi criado com sucesso. Caso contrário, eu imprimo uma mensagem de erro. Então dou um printf dizendo, olha, erro, o arquivo binário não foi aberto. Deixar a tela parada. Como vocês têm pause aqui só para o usuário ter tempo de ler, e vou dar um exit. Vou colocar aqui exit 1. Agora, caso o arquivo tenha sido aberto, vamos gravar os dados no arquivo. Para gravar os dados no arquivo, vou utilizar a função fwrite. Então vamos lá usando a função fwrite. Eu vou colocar aqui a sintaxe da função. Então a sintaxe será fwrite, o endereço da variável, depois o número de bytes, depois o número de registros e depois o nome do arquivo.
Então aqui eu vou ter o endereço da variável, né, que é a variável onde os dados serão armazenados. Depois eu tenho um número de bytes, que indica quantos bytes o bloco que será escrito no arquivo tem. Depois o número de registros, ou seja, quantos registros eu vou gravar nessa operação de fwrite. E o arquivo, que é o ponteiro para o arquivo que eu estou utilizando. Então vamos ver no nosso caso como seria a escrita do fwrite aqui. Vamos ter fwrite. Qual variável eu quero gravar? Bom, primeiramente eu vou gravar a variável char aqui, que eu chamei aqui de ch, que contém o teste geral. Então eu vou escrever fwrite, nome da variável, ch. Depois eu preciso do número de bytes que ela ocupa. Ela é uma variável do tipo char, então eu vou utilizar um size of char. Agora, quantos registros eu vou gravar? Eu vou gravar aqui 15 registros. E para qual arquivo? Para o nosso arquivo ptrarc. Ponto e vírgula. Depois eu vou gravar a variável valor. A variável valor é um vetor de inteiros, portanto, vou dar um size of int. Quantos inteiros eu vou gravar? Vou gravar 15 inteiros para o ptrarc. Pronto, vou gravar. Note que aqui eu não coloquei o e-comercial antes da variável, né, porque elas são vetores. Então ele já vai pegar automaticamente aí o endereço. Utilizando aqui o comando fclose, eu vou fechar agora o meu arquivo. Ok, então terminamos o programa aqui. E revisando o código, né, o que tem de novidade aqui é que eu criei um arquivo do tipo binário. Então estou abrindo aqui com um WB. Se o arquivo não existir, ele será criado. Aí eu faço teste para ver se o arquivo foi criado com sucesso. Opa, ficou um ponto e vírgula, ficou aqui dentro. Vamos consertar, senão vai dar erro na hora de compilar. O arquivo foi criado com sucesso. Caso contrário, mensagem de erro. Uma vez que o arquivo tenha sido criado, usamos o fwrite para gravar os dados. Então, nome da variável onde eu vou gravar, no caso aqui ch, número de bytes, eu utilizo um size of, mais o tipo de variável para saber o número de bytes. Quantos registros eu vou gravar, no caso aqui vou gravar 15 registros. E depois o nome do arquivo, que é dado aqui pelo ponteiro do arquivo. A mesma coisa para o fwrite utilizando o inteiro, nome da minha variável, né? No caso eu não coloquei endereço aqui na frente porque as variáveis são vetores, né? Então automaticamente já vai o endereço da posição 0 do vetor. Então aqui usei o size of int porque a variável é do tipo inteiro, também vou gravar 15 elementos e para o ptrarc. Depois fechamos o arquivo. Então isso deve criar o arquivo e gravar os valores que estão contidos nos vetores para dentro do meu arquivo. Eu vou compilar aqui e executar. Arquivo criado com sucesso. Fechei. Agora vamos dar uma olhada dentro da pasta onde está salvo o arquivo para dar uma olhada no arquivo binário. Então eu tenho aqui na minha pasta, eu tenho o executável, tenho o arquivo fonte e tenho o arquivo em formato binário. Vou abrir com o bloco de notas. Abrir. Então notem que está escrito aqui teste geral, agora os números do vetor não é possível ler. Tá vendo? Aparecem alguns caracteres estranhos aqui, eu não consigo ler tudo que está escrito dentro do arquivo. Essa é uma característica do arquivo binário mesmo, é para ser nessa forma. Certo? Então ele está gravado num formato que não pode ser lido por humanos com facilidade. A gente vai criar um outro arquivo que vai fazer a leitura desse texto e aí vamos mostrar na tela. Então essa é uma diferença em relação ao arquivo texto. No arquivo texto eu conseguiria abrir e ler com um editor de texto ou com um bloco de notas. No arquivo binário você não vai conseguir ler tudo que está lá dentro, então ele é indicado para dados mais sigilosos, enquanto que o arquivo texto é indicado para quando você realmente precisa gravar algo que vai ser lido depois, né? Um arquivo de log ou coisa do gênero. Então essa é a diferença básica entre os dois. Além do que o arquivo binário também ele é mais compacto em termos de espaço do que um arquivo texto. O arquivo binário ele ocupa menos espaço em disco do que um arquivo texto. Vou fechar aqui. Agora a gente vai criar um outro programa que vai fazer a leitura dos dados gravados dentro do arquivo binário. Neste vídeo vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.